Fabiana, muito obrigada pela sua presença, participar aqui desse encontro nosso. Eu queria começar a nossa conversa com uma questão bem ampla e eu sei que não é fácil respondê-la, é complexa. O tema aqui, a compaixão, é no sentido da totalidade do indivíduo, né, do ser humano e mesmo de uma organização e seus líderes que têm uma perspectiva mais sobre o olhar do outro, a necessidade do outro. E a partir desse sentido que eu coloco aqui, isso é factível? É possível desenvolvê-la numa liderança onde um gestor tem inúmeras equipes, como no dia a dia, em seu cotidiano, ele pode praticar essa variável, que é uma das variáveis importantes desse conceito de reputações virtuosas? Maravilhosa pergunta, Ana Lúcia. Obrigada pela oportunidade. Eu vou sempre dar uma perspectiva holística, né? Uma perspectiva holossistêmica, e a gente vai adentrar na espiritualidade, que acho que é o grande chave aqui para termos humanos mais conectados, mais empáticos, né? Mais compassivos. Primeiramente, acho que a diferença entre simpatia e empatia, né, que leva à compaixão. Então, eu vejo muitos líderes que eles são simpáticos em relação às questões do outro, mas não necessariamente empáticos. Então, a simpatia, eu entendo você, eu compreendo você, então eu vejo isso muito na maternidade, né? Mulheres que estão grávidas, alguns líderes falam assim, que bacana, tal, simpatizo com você, mas fica aqui mais um pouco, mais tarde, né? Então, simpatiza, mas não sente o outro, né? Não consegue entrar nesse nível de sentimento. E aí, simpatiza, respeita, mas o nível de compreensão não vai profundo. Na empatia, a pessoa consegue entender que ela é um, né? Somos todos um, ela sente o que eu sinto, não necessariamente entrando no sofrimento, não precisa entrar no sofrimento, mas sente o que eu sinto, tenta se colocar naquele lugar no sentido de, poxa, como é que seria se eu tivesse assim? Muita gente aprende a empatia pela dor. Então, assim, aprende a empatia pela experiência. Se eu experiencio, eu sinto aquilo, eu consigo entender você se você sentir aquilo também, se você passar pela mesma situação que eu passei. Então, se morre um ente querido seu, e eu nunca tive ninguém que morreu perto de mim, por exemplo, eu posso simpatizar com a sua dor, mas eu não sinto ela. Eu não consigo entrar, eu não consigo realmente te acolher. Agora, pela experiência da dor, eu consigo. O problema é que muitas pessoas e muitos líderes só conseguem criar essa empatia, essa compaixão pela outra pessoa quando sofre a mesma coisa. E às vezes isso leva tempos e às vezes não passa, né? Homem não passa por uma gestação para ter esse nível de aprendizagem pela dor, né? Então a gente vai aprender pelo amor. E aprender pelo amor precisa de abertura. Abertura, intenção e vontade. Eu acho que esses são os 3 pontos principais para que desenvolva a compaixão e a gente tenha uma sociedade, empresas, marcas e uma sociedade muito mais integrada, íntegra, né? E que leva a uma felicidade incondicional. Agora, o aprender pelo amor requer aí algumas habilidades. E essas habilidades, eu acredito que a primeira, que você me perguntou, a possibilidade? Né, pelo amor. A possibilidade qual seria? A primeira habilidade, que eu acredito que está faltando muito em todas as sociedades que eu já passei, todas as empresas que eu já participei, mais de 300 marcas onde eu já fui ativamente participativa, é a escuta ativa. Sem escuta ativa, não vamos a lugar nenhum. Então, está faltando sentar com o outro sem ter as respostas certas,
sem querer dar conselhos para outra pessoa, sem querer já adiantar uma objeção, ou adiantar, se a pessoa falar isso, eu vou falar aquilo, às vezes até adiantando a conversa. Ou seja, é sentar com aquele ser humano que está ali na sua frente e co-criar, né? Criar junto. E perguntando ativamente, querendo ouvir, né? Querendo ouvir, escutar de verdade. Eu acho que isso é um dos pontos que está mais faltando para a gente aprender pelo amor, e não só aprender pela dor, para poder sentir o outro. Respondi a sua pergunta? Sim, respondeu. Agora, eu achei interessante quando você fala assim, escutativa. Isso é um exercício imprescindível. Agora, eu queria colocar outro ponto. Como desenvolver esse escutar num ambiente em que nós estamos, no século XXI, do falar em excesso, ou seja, a gente desenvolveu e possibilitou um volume de canais de comunicação como em nenhuma época da história nós tivemos disponíveis. E aí a gente pode colocar como exemplo o surgimento das redes sociais, que tem uma fala imensa, né? Isso vai exigir, principalmente, de todos nós, indivíduos, nesse século XXI, um reaprender a ouvir. E isso é possível? Você teria algumas dicas para falar nesse sentido? Ou seja, eu preciso desenvolver uma nova postura em relação aos meus ouvidos e reduzir um pouco a necessidade de falar em excesso. Eu sempre falo assim, né, Ana Lúcia, quando a gente quer prestar atenção, por exemplo, numa placa de rua, né, você quer encontrar um endereço, aí você está ouvindo um som no seu carro, aí você quer encontrar um endereço. A primeira coisa que normalmente nós fazemos é baixar o volume do som para poder... Peraí, eu preciso prestar atenção, como se os olhos e os ouvidos, eles estivessem conectados, e estão, né? Então, a gente abaixa o volume do som para poder enxergar melhor. Então, não tem como a gente escutar melhor se a gente não tampar também a visão. Então, a gente enxerga melhor se tampa os ouvidos e a gente escuta melhor se tampa a visão. Tudo isso daqui para depois falar, né? A fala, ela é a última. A fala, ela só sai aquilo que está dentro, está reverberando dentro. Então, acredito que o primeiro ponto para a pessoa, como ela ter essa escuta ativa, é ela aprender a escutar o silêncio. E o silêncio a gente escuta fechando os olhos e observando o que passa dentro da nossa mente. E isso é uma habilidade, né? Se traz com prática diária, que pode ser feita através de meditação, por exemplo. E a meditação, não necessariamente, eu acho que muita gente tem um certo preconceito sobre a meditação, achando que a gente deveria fazer a meditação sentada em postura de lótus, com uma música ambiente, e não necessariamente. A gente pode fazer uma meditação, inclusive, de olhos abertos. Acho que tem N maneiras da gente poder escutar a nossa mente, o que passa dentro dela, e principalmente pela autoobservação. Uma das coisas principais é nos auto-observarmos. Acho que a gente está muito para fora, olhando o outro, e pouco se olhando. Então, se eu fecho os meus olhos, né, e observo o que se passa na minha cabeça, são de 12 mil a 60 mil pensamentos diários. Desses 12 mil a 60 mil pensamentos diários, 70% deles são negativos. Isso é científico. 95% são os mesmos que ontem. Ou seja, a gente está falando de quase 8 mil pensamentos negativos diários. O que sai da minha boca? O que pode sair da minha boca? Então, se eu não consigo nem observar, nem escutar os meus próprios pensamentos, entender o que se passa dentro da minha cabeça, como é que eu vou conseguir ter uma escuta ativa do outro? É impossível. Então, tudo começa dentro. Toda transformação que a gente quer ver na sociedade, ela tem que começar dentro. Dentro da onde? Dentro das pessoas.
Então, aí eu me transformo para poder transformar o meu ambiente. Aí eu consigo, por exemplo, reverberar isso para outras pessoas. E elas falam, nossa, também quero fazer isso. Como é que você faz? Aí eu ensino, né? Vem cá, deixa eu te mostrar. Mas isso é primeiro conosco. Então, essa escuta ela tem que ser empática conosco primeiro, né? Tudo começa com a gente. Se a gente não tem essa empatia conosco, não tem compaixão com a gente, não tem essa escutativa sobre nós, não dá para exigir. Fabi, você falou algo que me deixou... Eu imediatamente elenquei com a pauta da última edição da revista, né? O último estudo que foi sobre o afeto. E quando você fala que né, nesse estudo 70% dos nossos pensamentos são negativos, diários, então você tem uma grande oportunidade para reverberar no contexto que o mundo atual está, né? Onde discursos de ódio se tornaram a pauta cotidiana das pessoas e nós, brasileiros, vivenciamos isso nos últimos anos. Então, eu penso, assim, do ponto de vista do indivíduo, da vida, né, cotidiana da pessoa, como controlar esses pensamentos quando você tem um universo, de novo, comunicacional, imenso, onde você vivencia diariamente essa necessidade de expressão e essa necessidade de ouvir e se mostrar. Então, pelo que você está apontando aí, o ser humano está passando por um momento premente de parar para se autoconhecer, é isso? É isso. Nós precisamos de autoconhecimento urgente, porque uma das coisas que me chamou a atenção também foi um estudo de 2021, foi o último estudo da Gallup Research, Emotional Research, né? Eles fazem toda essa pesquisa emocional no mundo, e foi a primeira vez que o índice de felicidade caiu no mundo inteiro. As pessoas estão mais estressadas e mais infelizes. E o que acontece isso? Quando a gente fala sobre sistema, né, um grande sistema que é o mundo, então está tudo integrado, vamos entender que tudo uma teia, né, como se fosse um corpo humano, e a gente tem todos os órgãos estão integrados, por mais que eles estejam um longe do outro. Então, o humano e a mente humana também está toda integrada no mundo, por mais que a gente esteja longe um do outro, é como se fosse uma grande rede de Wi-Fi. Se eu estou vibrando, né, pensamentos negativos, discurso de ódio, isso começa primeiro na minha mente, né? Primeiro na minha mente já tem tudo isso programado ali, eu só vou tirar isso em palavra e disseminar isso dentro das redes de comunicação, aquilo que eu estou pensando diariamente. Que eu sinto que é uma dor minha, né? E que esse é o motivo e por isso que eu vou tentar ser feliz dessa maneira, colocando esse discurso ali. Até eu acho que é um jeito da gente olhar esse discurso de ódio com compaixão, porque é uma pessoa que está sofrendo demais e ela só vê essa maneira dela diminuir o sofrimento dela, se expressando assim. Então, se a gente olhar com esse olhar, a gente começa a ver que as pessoas elas estão com muita dor, né? Mais do que antes. Por isso que essa pesquisa mostra que estão muito infelizes. E o que acontece? A gente fala no inconsciente coletivo, como Jung chamava. Nós vamos, por meio de ondas, contaminando as pessoas, como se fosse Wi-Fi, contaminando as pessoas reverberando essa vibração negativa que tem dentro de nós. Então, eu, com esses meus pensamentos diários negativos, vou vibrando, né, como onda de Wi-Fi, vou vibrando isso, que vai contaminando pessoas por quais eu passo na rua, converso, e pessoas que eu nem vejo, nem conheço, meus vizinhos, as minhas ondas estão sendo disseminadas. Então, tem muita gente que também está pegando, está recebendo, principalmente pessoas que são mais receptivas, mais abertas, até mais amorosas, né, mais sensíveis, elas estão recebendo essas ondas e estão como se fosse entrando na dança do baile sem ter sido convidada, né? E acabam ficando mais tristes, mais depressivas, com pensamentos mais negativos, sem ter tido nada na vida que tivesse algum motivo para estar assim.
Então, por isso que a gente vai ver pessoas ficando mais tristes, porque elas estão como se fossem entrando na onda, no clima, né? Isso também é estudo científico, por exemplo, quando você está num show de uma banda e começa, de repente, uma música mais violenta e pessoas começam a ficar mais... Isso é um estudo de Einstein, inclusive, né, que chama clima tensor. As pessoas começam a entrar nessa onda de violência e até gente que nunca faria nada acaba entrando nessa onda, né? E fazendo algum ato ali de rebeldia porque sentiu essa vibração. Então, eu acho que tem muito desse sistema, né, integrado e pessoas recebendo essa energia de vibração negativa, porque não está ainda consciente da necessidade do pausar, né? Pausa, não precisa parar a vida, pausa e se observa. Se observa, porque você tem uma responsabilidade social imensa a partir do seu estado vibracional. E pouca gente entende isso. A gente chama isso de efeito borboleta. Então, é mais ou menos assim, se eu estou nervosa, vou para o trânsito, xingo alguém, essa pessoa recebe essa energia minha, ficou nervosa também, vai para casa, de repente alguém briga com ela já desconta, já bate, não sei, porque ela não soube ali gerenciar essa emoção, já bate na pessoa, a outra pessoa recebe aquilo, fica triste, ou seja, porque eu não soube me analisar, pausar, né, me auto-observar, eu reverberei isso, e pode ir tão longe que a gente nem imagina as consequências. Isso eu chamo de autorresponsabilidade, e que pouca gente hoje está consciente da necessidade disso. Sobre esse prisma, a gente pode falar, inclusive, me corrija se eu estiver errada, que essa responsabilidade ela passa para a questão individual de desenvolver uma consciência mais afetuosa, porque mesmo o outro que está disseminando violência ou ódio, ele, na verdade, está doente. Eu, quando assumo essa responsabilidade, eu passo a vê-lo e tratá-lo com uma postura muito mais compassiva. É isso? Eu acredito que sim. E também aquilo que tem no outro, bem ou mal, em algum lugar dentro de nós também tem, né? Pode estar mais escondido, em menor grau, talvez eu não manifeste da mesma maneira, mas temos. Né? Então, a gente olhar o outro, eu acho que quando a gente fala de compaixão e empatia, eu sempre gosto de ir para o extremo, assim. Então, quando a pessoa fala assim, empatia é me colocar no lugar do outro, eu falei, então você vai se colocar no lugar da Cristófora, que matou os pais, né, para pegar o dinheiro, fugir com o namorado. Então, assim, se você chegar nesse nível de compaixão, aí a gente começa essa conversa num outro patamar, porque senão é simpatia com uma necessidade assim que está mais próximo do seu mundo, né? Agora, compaixão é para mim um ato de generosidade com alguém que está sofrendo, onde você se sente impelida que precisa agir. Para o quê? Para retirar um pouco daquela dor. Pelo amor, né? E não necessariamente pela experiência. Não necessariamente você precisa ter matado alguém para sentir a compaixão por essa pessoa. Então, acho que né, nessa prisma é importante a gente olhar a nossa necessidade, né? Então, assim, se eu estou olhando o outro a partir de mim também, isso se torna a integridade. Eu falo dessa integração que a gente tem, que é íntegro, que nós todos somos um. Então, assim, peraí, o discurso de ódio que essa pessoa tem, né, que ela está expressando, vem de uma dor, que eu não sei qual que é, mas esse ódio também tem dentro de mim em algum lugar, talvez não pela mesma fonte de dor, mas as emoções são as mesmas. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue sentir isso, né, olhar para a gente também como o outro como um espelho, né, o outro é como um espelho.
olhar o outro como um espelho, a gente começa a ter uma sociedade mais afetuosa, generosa, compassiva, amorosa, acolhedora, menos julgadora, crítica, né? Acho que vai para esse caminho, para esse viés. Pegando essa perspectiva que você coloca, ou seja, do afeto, né, da responsabilidade, das habilidades serem colocadas na mesa, você pontuou muito bem, isso é factível, e como desenvolver essa nova postura, que na verdade não é nova, porque compaixão faz parte da essência do humano, né? Até outro dia eu estava lendo um livro que extremamente positivo em relação ao futuro, e eu achei uma perspectiva muito interessante, ou seja, ele coloca o autor que todas essas virtudes fazem parte do humano, fazem parte da essência. Então, cabe a cada um tentar desenvolvê-lo ou recuperá-las, né? E eu achei uma perspectiva muito positiva. E diante desse cenário, é factível isso ser colocado para o dia a dia de um gestor, um líder, seja ele no setor público ou na iniciativa privada, e como desenvolvê-las? A gente precisa primeiro quebrar paradigmas e preconceitos, né? Por exemplo, eu falo que é muito importante a gente mudar paladares de reuniões para reuniões, né? Quando a gente sai de casa, quando a gente volta para casa. Por quê? Porque às vezes a gente está numa conversa mais difícil, mais tensa, e vai entrar numa outra conversa. Aí você entra com o mesmo mood, né? Você entra com o mesmo clima, com a mesma energia, e ela não é boa. Então, limpezas de paladares energéticos é muito importante. Só que nós não fomos educados sobre isso. Ninguém foi educado sobre energia, sobre campos tensores, que Einstein fala tanto. Ninguém foi educado assim. Então, as coisas são muito técnicas, eu acredito. A primeira coisa é quebrar o preconceito de que nossas emoções, elas não são importantes, elas são muito importantes, né? Eu acho que num ambiente corporativo, muito racional é colocado na mesa, e a parte racional ela é muito enaltecida, e ela é importante, só que todos os movimentos e decisões, elas são emocionais. E isso, a Universidade de Stanford tem um enorme estudo sobre isso. Então, nós tomamos decisões emocionais e não racionais, apesar da gente achar que está sendo racional. Entender primeiro, quebrar esse paradigma que as emoções são importantes no ambiente de trabalho, eu acho que é a primeira coisa para um líder conseguir trazer esse ambiente de afeto e compaixão, porque isso traz mais resultado. Quando a gente tem, né, pessoas que se sentem acolhidas, elas se sentem parte de um ambiente onde ela se sente valorizada, a gente sabe que isso tem repercussão direta nos resultados da empresa. Então, ter o líder saber como criar esse clima, né, criar esse campo tensor para que o funcionário se sinta acolhido e motivado para entregar o seu melhor, para poder sentir que, de repente, não está num dia bom, então calma, fazer essa limpeza, né, emocional entre as reuniões, de repente, com 1 minuto de silêncio. Quando eu proponho isso, principalmente aqui no Brasil, fora do Brasil, menos impacto, tá? Mas aqui no Brasil, eu proponho, vamos fazer 1 minuto de silêncio? Tem gente que ri, tem gente que faz, tipo, a pessoa não consegue ficar 1 minuto em silêncio. Para ter a ideia da frenesi que é, né? Tanto na mente, quanto no desconforto com o silêncio. Mas isso é prática diária. Um pouquinho de silêncio, um pouquinho de tédio faz bem. E tédio, eu falo assim, desliga tudo. O tédio é, na minha visão, tá, o berço da criatividade. Se não tiver tédio, se não tiver um vazio, né, a criação vem do vazio, de repente, do nosso útero, vem do vazio do universo, né, desse espaço vazio. Então, se a gente não tiver esse espaço vazio dentro da nossa rotina, dentro da empresa, de criar esse momento do ócio, do tédio, da pessoa ficar assim, sabe, sem ter que fazer, você não consegue criar esse clima. O gestor não consegue entrar nesse nível de compreensão e entendimento, nem dele e nem do time.
Eu acho que começa nessa quebra de paradigmas e preconceitos sobre emoções dentro do ambiente de trabalho. A primeira coisa, né? Que é importante, sim. Isso move montanhas. Eu vou te fazer uma das últimas questões, que é a seguinte. Você falou em racional e emocional. E nesses estudos que eu tenho desenvolvido, a gente sempre coloca que as empresas, elas são o modelo, né? O modelo da própria administração, e o pensamento é racional, como você bem colocou. E sempre foi incompatível, o sentimento, a emoção está aí. De repente, tanto o sentimento e as emoções se tornaram um valor agregador de geração de valor econômico, financeiro essencial. Ou seja, significa isso que a próprio modelo da administração, que sempre esteve aí colocado, ele vai ter que se reformatar, e as mentes terão que fazer uma reavaliação, porque se essa perspectiva do concreto, do resultado, da extrema racionalidade, ela continuar sendo o ponto de baliza e modelo a ser seguido, provavelmente poucas organizações vão sobreviver no futuro. É isso, ou eu estou sendo muito negativa? Não, nossa, eu partilho do mesmo ponto de vista. Eu acredito que as empresas que elas estavam dentro de uma onda de lucro acima de tudo, né? E eu acho que sugando a alma dos colaboradores, e ainda existem empresas assim, né? Quando eu dou palestra em empresa, eu sinto a energia das pessoas, e eu falo, nossa senhora, essa daqui só tá o corpo aqui, a alma já foi, né? Foi sugada ao máximo, consumida. Essas empresas, elas vão passar por momentos de crises muito grandes, porque elas não estão entregando valor para a sociedade de volta. Então, elas acreditam que o produto dela tem valor. E não é isso, a gente não está falando de coisas mais, né? A gente passou dessa parte da matéria, a gente está falando de troca. Então, tanto o funcionário, que é uma troca, quanto o consumidor, que é uma troca. E a troca não é em cima do produto pelo dinheiro mais. É o que você me agrega como emoção, né? O que eu vou sentir consumindo, trabalhando na sua empresa, o que eu vou sentir trabalhando para você, o que eu vou sentir consumindo o seu produto. O que isso vai agregar de valor para mim e para a sociedade no geral. Então, se a empresa não se alinhar, né, se o discurso dela eu falo que isso é integridade, né, o discurso dela e a ação dela não se alinhar para esse propósito de agregação de valor para pessoas, ela vai morrer. E essa pauta em cima de resultado acima de tudo, vamos para cima, sem respeitar os ciclos socioeconômicos, culturais, emocionais, eu acho que as pessoas, inclusive, não vão mais deixar que isso aconteça, né? Quem trabalha dentro não vai mais deixar, porque hoje elas estão vendo alternativas. E existem mais empresas, mais startups vindo, e com essa ideologia, e essas pessoas vão migrar, às vezes até ganhando menos, mas para ter mais qualidade de vida. Então, é uma Fabi, questão de poucos anos. Eu agradeço muito sua disponibilidade, e pela sua fala, dá para perceber que a importância de trazer mais o afeto, a compreensão nesse processo, que é um processo de construção conjunta, né? E ouvir, ou seja, o autoconhecimento, cada vez mais serão os pontos base desse futuro, né, das organizações e do mundo em si. Eu queria colocar à sua disposição a sua fala final, deixar um recado, o que você gostaria de acrescentar, e mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada. Eu acredito que a fala final, dentro da compaixão, é cada vez mais a gente limpar a nossa própria lâmpada, que vai sendo suja, né? Igual a gente toma banho físico, do corpo físico, a gente precisa tomar banho também do nosso corpo energético, espiritual, que vai se sujando com todas as impurezas dos ambientes que a gente vai participando.
e dos nossos pensamentos, né, e emoções, e a gente limpando isso, a gente consegue irradiar mais as nossas virtudes e positivamente contaminar as outras pessoas com elas, e elas e erguer, elas subir, levantar, né, ajudar toda essa sociedade a ter mais esperança, né, ter mais amor, e isso pode ser feito dentro de casa e no ambiente de trabalho. É só a gente quebrar todos os nossos paradigmas para isso. Mais uma vez, muito obrigada e uma feliz Páscoa para você, viu? Obrigada. E a gente se fala novamente. Muito obrigada. Combinado. Super Obrigada beijo. a você. Um beijo, um Tchau. prazer. Desculpa aí.